Olá pessoal, hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o sentido da vida usando o livro de Eclesiastes. Durante todo o livro, Salomão mostra suas experiências de vida e mostra como tudo aquilo que ele viveu era em vão, era como correr atrás do vento, mas no final ele nos mostra o sentido da vida. Conhecendo um pouco do livro. Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão no final de sua vida, onde ele já tinha passado por diversas experiências e tirado algumas conclusões a respeito delas. No livro, ele conta que se dedicou à sabedoria, teve todos os prazeres que o homem poderia ter, observou diversas situações do cotidiano, refletiu sobre o sentido de tudo isso e concluiu no capítulo 12 o sentido verdadeiro da vida. E um breve resumo: quem foi Salomão? Bom, Salomão ele foi rei de Israel, filho de Davi com Batseba, um dos homens mais ricos do mundo, o homem mais sábio do mundo e marido de mais de 1000 mulheres. Então vamos começar lendo Eclesiastes 1, do 1 ao 9. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi feito é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, Salomão ele já começa aqui o livro de Eclesiastes com o pé na porta. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele começa mostrando que tudo no mundo é um ciclo, tudo que aconteceu vai acontecer novamente. No verso 10 ele diz: será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Ele mostra que nada é especial. O rio corre para o mar, o vento dá voltas e voltas, não há nada de novo debaixo do sol. E esse ciclo não acontece apenas com a natureza, mas com a gente também. Salomão investiga a vida do ser humano e vê que tudo é vaidade. O versículo 17 diz assim: assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Aqui ele fala sobre quem procura muita sabedoria ou conhecimento. No capítulo 2, ele começa a dizer que, depois de procurar muita sabedoria e ter visto que era vaidade, ele procurou ser feliz. Ele bebeu muito vinho, ele fez muitas vinhas para ele, fez pomares particulares, construiu grandes obras, ele teve mais bois e ovelhas que qualquer pessoa que vivesse em Jerusalém antes dele. E olha que Jerusalém é uma cidade muito antiga. É muita coisa, não? Imagina ser um fazendeiro hoje em dia com muitas cabeças de gado. Ele tinha cantores particulares, amontoou ouro e prata para ele, conseguia a mulher que ele queria, e no verso 10 ele diz que não privou o coração dele de alegria nenhuma. Tudo o que ele queria ele tinha. Porém, no versículo 11, ele vê que nada daquilo fazia sentido, que nada daquilo preenchia o vazio que existia dentro dele. No verso 11 ele diz: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Não fazia sentido tudo aquilo, era tudo vaidade. Salomão viveu a ânsia de ter e o tédio de possuir. Muitas vezes nós temos a mesma ânsia de possuir sempre mais. Porém, nós devemos lembrar que isso não é o propósito, nem o objetivo por qual e pelo que vivemos. Nós trabalhamos muito por coisas que se tornarão pó junto com a gente. Eclesiastes 5:5. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação.
consideração. Depois de ter visto essas coisas sem sentido da vida, Salomão começa a tratar tudo de uma forma mais melancólica, de uma forma mais triste, e aí ele começa o capítulo 7. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Ele começa a dizer que é melhor nos lembrarmos do dia que a gente vai morrer, porque nessa vida não tem esperança, nada faz sentido. Porém, lá no final do livro, no meio do capítulo 11 e em todo o capítulo 12, ele começa a encontrar uma esperança para essa vida enfadonha e sem sentido. Salomão começa a ver uma luz no fim do túnel e encontrar o verdadeiro sentido da vida. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Em momento algum aqui eu quero dizer que ter posses é algo ruim, que você não deve correr atrás dos seus sonhos e ter coisas e ocupações na vida. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos nos esquecer todos os dias do verdadeiro sentido e propósito da vida. Eclesiastes 11:8. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Enquanto nós vivemos, nós devemos aproveitar a nossa vida, mas a gente tem que lembrar todo dia da morte e lembrar que tudo é vaidade. Verso 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Aqui o pregador lembra que devemos ter consciência de tudo que fazemos. Eu posso fazer tudo que meu coração quiser, mas eu tenho que lembrar que Deus me julgará por tudo. Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Aqui a ordem de Salomão é que lembremos-nos de Deus nos dias em que estamos bem, fortes e viris, porque vai chegar um dia em que nós não teremos mais prazer neles. Verso 12. Lembre-se do seu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. E aqui ele continua, antes que você comece a enxergar mais fraco, o que remete a luz se apagando e ficando escura. Verso 3, lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Então aqui ele diz, no dia em que os braços ficarem fracos e tremerem, no dia que a sua coluna se encurvar, no dia que a sua perna perder a força, no dia que seus dentes caírem, no dia que seus olhos enxergar pouco, lembre-se de Deus. Antes disso, verso 4, faça isso antes que as portas das ruas se fechem e o ruído das pedras de moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer. Então o que ele diz, no dia em que a sua audição será mais boa, mas que você vai perder o sono até pelo cantar do pássaro. Verso 5. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então no verso 5 ele diz, quando o medo chegar, porque nós jovens somos corajosos, mas com a idade a gente vai ficando medroso, tudo pode nos matar. Quando nós ficarmos tão fracos, que até um gafanhoto for um peso, e o nosso desejo, que é o gosto pela vida, falhar. Por quê? Porque o homem vai para sua casa eterna, e as pessoas que levam o caixão, elas vão chorar pela rua. Aí ele diz no verso 6, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Verso 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, ele diz no verso 7 que o seu corpo vai desaparecer, que vai apodrecer e vai retornar para a terra. Nosso espírito vai retornar para Deus, que deu ele pra gente. Verso 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Agora, verso 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. No verso 13 aqui ele comenta que, vendo ele que tudo é vaidade, ele chega à conclusão da verdadeira importância da vida, buscar a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, e é para isso que nós somos criados. E é apenas isso que levaremos essa terra, assim como diz Apocalipse 14:13. Então, em resumo de tudo, Salomão foi um homem muito sábio e vivido. Salomão teve amores, teve posses, teve bens. Salomão fez tudo o que o agradava, só que ele viu que tudo o que ele fez não tinha um propósito, que ele não iria levar nada daquilo com ele após a morte, e que assim como ele iria virar pó,
pó, também tudo aquilo que ele construiu viraria. Todas as suas experiências um dia não passariam de lembranças distantes. E aí, será que valeu a pena dedicar tantos esforços assim a coisas que não têm tanto valor? Por isso ele chega no final do livro e vê que a única coisa que tinha sentido realmente era buscar a Deus, era viver uma vida dedicada ao Senhor, porque pelo menos isso, ele poderia levar para a eternidade com ele. No livro de Apocalipse, João diz que as obras dos justos o seguem. É a única coisa que podemos levar dessa terra. Irmãos, um dia nós vamos fechar os olhos nessa vida e vamos abrir na outra diante de Deus. E o que teremos feito para Ele? Para o reino dele. Será que estamos acumulando galardões no céu? Jesus disse várias vezes para não nos preocuparmos com o reino de Deus, não nos preocuparmos com as coisas dessa terra, mas sim com as coisas celestiais, e sim com a obra, com a colheita, com o reino de Deus, e que o que nós precisássemos ele acrescentaria, nada iria nos faltar. Porém, nos dias de hoje, nós estamos muito focados em carreira, em dinheiro, em status, em fama, nos esquecemos do céu. Nosso tempo é tão dedicado às coisas do mundo que falta tempo para Deus, falta tempo para orar, falta tempo para louvar, falta tempo para ler a palavra, e falta tempo para fazer a obra, sendo que isso era para ser a coisa mais importante das nossas vidas. Não é errado ter dinheiro, não é errado ter carreira, mas é errado ter isso como prioridade. A gente tá sempre na correria para alcançar algo melhor, nós não podemos perder tempo, senão ficamos velhos demais, e aí atrás a carreira, o sucesso e tudo, mas a gente se esquece que essa vida passa muito rápido, e só temos ela para fazer a vontade de Deus. Que depois disso não tem carreira, não tem dinheiro, não tem fama, nem nada. Só vamos ser nós e o Criador do mundo. E ele vai olhar para nós e dizer, o que você fez com os talentos que eu te confiei? Você enterrou? Quantas vezes nós lemos a parábola da semente? As parábolas de Jesus são uma advertência, porém nós nunca vemos nossos erros. Na nossa visão a gente sempre está bem. Na nossa visão nós somos a semente que caiu no solo fértil e deu frutos. Mas será que somos mesmo? Ou será que nós somos como a semente que caiu no meio de espinhos, que até cresceu, mas os espinhos cresceram junto com ela, e assim a sufocaram e ela não deu fruto? Os espinhos são as preocupações dessa vida. Será que eles têm nos impedido de dar frutos para o reino de Deus? Depois de contar a parábola dos espinhos em Lucas 8, Jesus conta a parábola da candeia, em que ele diz que ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma cama para que ninguém veja a luz. Muito pelo contrário, quando se acende é para que ela ilumine o local, dê frutos, seja útil. E fechando a parábola da candeia, Jesus termina com a mesma advertência da parábola dos talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Então, nós devemos ter cuidado para que nessa vida consigamos usar nossos dons, nosso tempo e esforço para cumprir a vontade do nosso Senhor. Porque a cada um de nós, Ele confiou um talento. Nós não podemos enterrá-lo. Mateus 25, do 28 ao 30, diz: tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Ao todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O mundo tem muitas coisas boas e prazerosas para oferecer, porém nenhuma delas nunca vai preencher a necessidade que cada um de nós tem de viver para Deus, de fazer a vontade de Deus e de usar nossos dons para a honra e glória do Senhor. Utilize seu tempo, utilize sua saúde, utilize sua vida para fazer a vontade de Deus. Se você tem saúde, foi porque Deus te deu. Se você tem inteligência, foi porque Deus te deu. Se você tem tempo, tem um bom emprego, se você tem comida, foi porque Deus te deu. O mínimo que fazemos é agradá-lo. Então, enquanto há tempo, use a sua vida para fazer a vontade de Deus, para buscar a Deus, para ter relacionamento e intimidade, porque esse é o verdadeiro sentido da vida.